esse artigo, gente, é muito bacana. Esse é um artigo de 1990. Então, olha que interessante isso, né? Esse estudo ele foi performado entre os anos de 87 e 88, o ano do meu nascimento, e extremamente atual, né? Eles fizeram um programa que integrava mente e corpo para pacientes que estavam ali passando pela infertilidade. E aí, esse artigo, ele cuidou ali de 54 pacientes que estavam passando pela infertilidade, foram colocadas em um programa integrativo para essa melhora de fertilidade, foram feitos 10 encontros com diversas atividades que iam desde afirmações positivas, respiração, nutrição e outros. Então, cada um desses encontros, esses profissionais proporcionavam aí uma técnica integrativa para essa paciente. E aí o resultado foi o seguinte: dessas pacientes que passaram por esse tratamento, 34% delas engravidaram sem intervenção, somente com esse programa, dentro de 6 meses, e mais 3 logo após isso, né? Então, acho que foram, se eu não me engano, 21 das pacientes engravidaram aí no decorrer aí de 8 meses, mais ou menos. E além disso, as pacientes, o que eu achei mais interessante, tá? Isso aqui é bem importante. As pacientes relataram melhorias subjetivas dramáticas, como aumento da sensação de controle na própria vida, segurança, bem-estar, autoestima. Diversas mulheres mudaram de emprego, de carreira, voltaram a estudar, e a sensação avassaladora foi de que as participantes, elas sentiram que haviam recebido uma variedade de ferramentas que elas poderiam utilizar em sua vida para se sentir melhor. Então, vejam, pessoas, que coisa maravilhosa, né? A gente utilizar as técnicas integrativas dá para o nosso paciente autonomia de reprisá-las sempre que for necessário na vida deles. Por quê? Porque eu consigo entregar para ele coisas que são reproduzíveis, coisas que ele consegue praticar na casa dele. Então, quando eu ensino meu paciente a fazer uma respiração consciente, quando eu ensino meu paciente ali a fazer as afirmações diárias, quando eu ensino ele a fazer qualquer outra prática, uma automassagem, eu estou entregando para eles a condição de ser o responsável pela própria saúde. E isso é fantástico. Isso é olhar além do que se apresenta para a gente. Olhar além do aspecto físico do nosso paciente, né? É olhar para o que a gente tem além disso, porque isso traz muito resultado, né? Vamos aqui uma situação hipotética. Quando você vai fazer uma prova, você já fez prova aí na sua vida, né? Em algum momento vocês fizeram prova. E aí você tem uma situação completamente confortável para fazer essa prova. Então você está entre os seus amigos, você está ali na sala de aula com a professora do seu primeiro ano, você estava fazendo sua prova. Você podia até sentir algum desconforto, mas aquela situação ali para você era familiar. Ao passo que quando você ia para fazer o vestibular, ali você não conhecia ninguém, você não sabia qual era a sua sala, quem era a pessoa que ia te acompanhar, se você podia pedir para ir ao banheiro ou não, isso te trazia um extremo desconforto. Quando a gente tem essas técnicas, né, para autocontrole, é como se a gente estivesse sempre no nosso conforto, se a gente sempre estivesse no controle da nossa situação. E isso é fantástico, porque é uma coisa que você entrega para o seu paciente e é dele, né? Então, esse é um conceito muito importante que eu faço questão de sempre reprisar, porque este é o futuro da saúde e da medicina. Autonomia, tá? Essa é a palavra de ordem hoje nas nossas práticas, tá? E aí, gente, Aline, mas isso é muito subjetivo, Aline. Fazer uma prática assim, né? A gente sabe que não, a gente sabe que funciona, mas a gente pode ir muito além. Na medicina integrativa, a gente tem milhares de recursos, muitos recursos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês de nutrição e fertilidade feminina. Esse artigo é um artigo super recente, é um artigo de 2019, está disponível na revista Frontiers in Endocrinology, e ele fala sobre o conceito da dieta mediterrânea. E fala que essa dieta ela foi positivamente relacionada, né, com uma melhora do fluido folicular, com um aumento de 40% na possibilidade de gravidez, e foi associada com uma probabilidade de 2,7 vezes maior de gravidez clínica e parto com vida, comprovando assim que a dieta mediterrânea ela tem um papel da preservação da saúde reprodutiva feminina. Aline, mas e a medicina chinesa? Você não sempre falou de dietoterapia chinesa? Gente, elas são muito parecidas.
né? Elas têm conceitos muito parecidos e dá pra gente fazer transpor esses conceitos e utilizar isso na nossa prática, né? Então, o que esse artigo conclui? Que o equilíbrio correto de proteínas, carboidratos, lipídios, antioxidantes e folato na dieta diária fornece benefícios essenciais para a ótima saúde reprodutiva e reduz o risco de infertilidade. Isso não é fantástico? E aqui eu trago para vocês a pirâmide. Tirando o vinho, né, que nas pacientes que estão buscando engravidar a gente não recomenda, aqui a gente tem uma série de recursos, né, e a gente vê aqui, olha, doces e carnes lá na ponta da nossa pirâmide, né? Então o consumo de carne vermelha, ele não é algo que é para ser feito diariamente. Depois a gente entra aqui, né, com frango, ovos, queijo, iogurte, né, lácteos e derivados, enfim, lá em cima também na pirâmide, só tá abaixo de comer açúcar, gente. Depois a gente vem aqui com os peixes, né, e os outros frutos do mar, e depois a gente entra aqui no que é a base da pirâmide, aquilo que realmente traz aqui a base mesmo da alimentação, que são as frutas, os vegetais, os grãos, né, óleo de oliva, os feijões, as nozes, os legumes, as sementes e aqui outras ervas e os temperos, né? E além disso, o que é a base mesmo que a gente precisa fazer, né? A gente ser ativo, a gente ser feliz, cultivar bons relacionamentos, sempre isso vai conseguir trazer pra gente muito mais longevidade, né? E saúde, porque a gente quer estar aqui vivo. A gente quer estar aqui vivo e saudável, né? Não um ou outro, né? A gente quer as duas coisas. Então, vejam que essa pirâmide alimentar é algo que é muito reprodutível, né? Quando a gente fala de dietoterapia chinesa, para os profissionais de medicina chinesa que estão aqui, mas que também tem uma correspondência dentro da visão da medicina ocidental, e a gente tem comprovação disso, e isso faz parte do nosso tratamento integrativo de saúde. Além disso, a gente tem que olhar também para a atividade física, né? Isso também está no nosso rol de responsabilidade. Então, o comportamento sedentário e o sedentarismo, eles podem ter uma relação, na verdade, eles têm uma relação com a infertilidade, tanto em homens quanto em mulheres, tá? E são coisas independentes. O sedentarismo é algo que vai ser independente da inatividade física, tá? Então, eu preciso que o meu paciente pratique atividade física e que também não passe o dia inteiro sentado ou deitado. Então, são fatores independentes que trazem um comprometimento da fertilidade, né? Então, é importante que a gente precisa fazer e criar essa rede para o nosso paciente, essas orientações, tá? E aí aqui eu trago outros recursos, então eu trago aqui, por exemplo, a lavanda, né, dentro da aromaterapia, e esse artigo é um artigo de 2021, e ele foi utilizado, a lavanda foi utilizada na inseminação intrauterina, e a satisfação do paciente foi de 93%. 93% das pessoas que utilizaram a lavanda se sentiram menos ansiosas durante os procedimentos, e 76% dos pacientes que não receberam, eles gostariam de ter usado a lavanda para fazer a inseminação intrauterina. Então veja aqui a quantidade de recursos que a gente pode trazer para o nosso paciente, e todos eles com uma correspondência fidedigna dentro da ciência, né? A gente consegue justificar, a gente consegue falar para o nosso paciente, você pode usar isso, né? Isso é seguro para você. Além disso, eu gosto muito desse estudo que fala da dismenorreia, o uso da aromaterapia na dismenorreia. Esse daqui os grupos foram divididos em 3, né? Então, um grupo recebeu aromaterapia, outro grupo placebo, e a gente teve um grupo controle. E a aromaterapia foi aplicada topicamente numa massagem abdominal, e foi utilizada a lavanda, a sálvia e uma gota de rosa em óleo de amêndoa. E aí o que eles perceberam? Que as cólicas menstruais diminuíram em quase 4 vezes no grupo de aromaterapia do que nos outros grupos, ambos vendo isso já no momento pós-teste. Então, gente, vejam a importância da nossa ação. E Aline, mas o que tem a ver cólica com fertilidade? A gente sabe, gente, um ciclo regular, um ciclo indolor,
um ciclo que tenha um sangramento adequado, ele é um ciclo fértil, né? Este é o nosso quinto sinal vital. A gente precisa valorizar o período menstrual da paciente, a gente precisa utilizar esse nosso potencial para criar ali modificações e trazer mais qualidade de vida para ela, e ela sabendo que não necessariamente ela precisa sofrer todos os meses para menstruar, que ser mulher não é uma coisa ruim, né? Então a gente já começa modificando ali esse estado de dolorimento e entrega para ela um potencial aí também de gostar e amar o seu ciclo, e isso faz toda a diferença na hora que essa mulher está buscando a gestação. E aí, Aline, então agora você falou de aromaterapia, atividade física, né, outras práticas e tal, mas e medicina chinesa? Bom, gente, eu trago aqui um artigo que é o meu queridinho, que é acupuntura para fertilização in vitro com mulheres que têm uma resposta ovariana ruim, e essa é uma revisão sistemática, um artigo muito respeitado. 2020 é o ano dele, ou seja, muito recente. E esse estudo ele sugeriu uma melhora nos parâmetros de reserva ovariana, melhorou o número de folículos recuperados e aí, enfim, trouxe uma série de benefícios para essa paciente somente utilizando a acupuntura, tá? Mas além disso, a gente pode utilizar muito mais do que a acupuntura. A gente pode utilizar um sistema completo de medicina chinesa. Essa daqui é uma das minhas autoras favoritas, né? A Li Hollander-Rubin. E ela traz esse artigo muito bacana. E ela fala o seguinte: com o uso esse WSTCM, significa Holy System Traditional Chinese Medicine. Então, com esse sistema completo de medicina chinesa, ela conseguiu aqui nos grupos 48,2% ou 50%. Houve um aumento de 61,3% em relação ao grupo de tratamento somente usual, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção da medicina chinesa, que teve 48,2%, e nos grupos que só tiveram acupuntura antes da transferência de embrião, naquele momento da fertilização in vitro, esse grupo teve uma média de 50,8% de gravidez clínica. Além disso, houveram menos abortos espontâneos no grupo que tinha esse tratamento completo de medicina chinesa. O que difere nesse tratamento de medicina chinesa completo? Orientações de estilo de vida, que foi o que a gente falou aqui até agora. Isso, acupuntura, utilização de fórmulas magistrais, fitoterápicos, orientação e o aumento de número de tratamentos, né? Então, isso é muito bacana. Aumenta o número de nascidos vivos e olha, uma proporção assim interessante, cerca aqui de 12% a mais em relação ao tratamento usual, sem intervenção de medicina chinesa, né? Sem intervenção de saúde integrativa. E aí aqui esse outro artigo dela fala aqui pra gente, né, que a acupuntura, quando a gente comparada com nenhum tratamento, aumenta as chances de gravidez clínica entre 28% e 32%, isso quer dizer, aquela hora que a mulher faz o teste de gravidez e descobre, aumenta em 42% as chances dessa mulher ter uma gravidez em curso, ou seja, aquele momento em que faz o ultrassom, tem batimentos cardíacos às 12 semanas, e aumenta em 30% as chances de nascidos vivos. Então, é muito ampla a nossa ação